Olá, Dr. Sérgio. Meu nome é Humberto Vieira, eu sou psicanalista e o meu objetivo de procurá-lo é pela sua formação espírita. Eu fui aluno daquela sua primeira turma, se não me engano é a primeira turma, que foi transmitida pela internet na época do Alamar ainda. Eu assisti às suas aulas e naquela época eu já trabalhava dentro do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II. Na década de 90, eu fui levado a abrir um centro espírita dentro do hospital psiquiátrico. É algo assim bem interessante, porque é um hospital público, era na época um hospital federal e foi com muita dificuldade, mas ali eles estavam querendo criar uma aproximação do público externo ao público interno do hospital, então criaram um centro comunitário. E ali eu comecei com uma salinha de 9 metros quadrados e depois de 2 anos nós estávamos com quase 1.000 metros quadrados em sala, onde nós fazíamos os diversos tipos de atendimento. Foi um resultado assim fantástico. Depois do desencarne da doutora Anice da Silveira, que trabalhou dentro desse mesmo hospital, aliás eu lidei com muitos dos pacientes dela, depois da virada do século, ela desencarna em 1999, e depois da virada do século, ela veio me orientar na compreensão do que causa os transtornos mentais. Durante mais de 10 anos, eu fiquei muito focado na questão das doenças mentais, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, os outros casos como o autismo, e na tentativa de entender as causas, buscando uma solução, não para resolver o problema, mas para combater os sintomas. Nos dias de hoje, a gente sabe que existe um percentual enorme de pessoas que estão caindo no processo dos transtornos mentais. E eles são tratados pela medicina, com a química, pela psicologia, numa área comportamental. Mas faltava alguma coisa, que era justamente os sintomas. E são os sintomas que levam a criatura a ter insônia, pesadelo, cansaço ao acordar, dificuldade de concentração, pensamentos negativos até suicida, sensação de sufocamento, pânico, taquicardia, mais uma série de outros sintomas que são muito comuns, principalmente no caso do transtorno de ansiedade generalizada. Então, nós, com orientação da doutora Anice, nós desenvolvemos um procedimento que hoje elimina esses sintomas. Mas o que são esses sintomas? Aí entra a razão pela qual eu estou lhe procurando. Esses sintomas são causados pelo que eu chamo de vetores externos. Vetores externos são todas as energias que atuam na dimensão psicofísica. E aí nós englobamos as criaturas que vivem no astral inferior. É muito fácil de entender o processo, mas é longo, eu não quero fazer um vídeo longo, eu quero apenas fazer esse primeiro contato. O senhor vai ver que existem determinadas áreas onde se adoece com muita facilidade. Na própria sua área aí, por exemplo, o setor acadêmico, é muito comum ver alunos que estão fazendo mestrado adoecerem de repente, entrarem em depressão, com ansiedade e muitos partirem para o suicídio. Isso aí esse caso é causado pelo ego, pelo próprio ego da criatura, que faz com que ela faça contato com esses vetores externos que ele tem pendência. Isso nós chamamos no meio espírita de obsessores, mas a coisa é um pouco mais profunda do que isso. Se nós formos para a escola pública, nós vamos ver o alto índice de professores que estão sendo colocados em casa por questões psiquiátricas. Eu estive vendo uma estatística em 2015 no estado de São Paulo, 27 mil professores foram encostados, no ano seguinte 50 mil, isso é absurdo, isso é absurdo. Então tem que se descobrir o que causa tudo isso. E nós fomos atrás, conseguimos descobrir o que causa. Mas eu preciso, como ele disse, uma palestra. Eu não vou fazer palestra pelo vídeo porque não há condição, não há tempo. Então,
Por que os centros espíritas não conseguem resolver? Eu assisti uma palestra sua, num auditório, no seu desespero por ver alunos se suicidando, pedindo ao movimento espírita que tome uma providência. Não vão tomar. As casas espíritas não têm a finalidade de fazer desobsessão desse nível. O que eles fazem é ajudar aos espíritos que seguem alguns das pessoas que lá frequentam e que eles aceitam ajuda, porque aqueles que não aceitam ficam do lado de fora, não entram na casa espírita. E mesmo assim, aqueles que entram num processo doloroso e lá na reunião mediúnica ele começa a ser trabalhado. Então, ficava esse grande questionamento. E esse contingente que fica aí fora? Durante o período que eu estive à direção do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, dentro do Hospital Psiquiátrico, eu dirigia a casa e dirigia 2 reuniões mediúnicas por semana. Eu vivia no astral inferior, no umbral. O desdobramento era levado muitas vezes para lá. A doutora Nise sempre do lado, sempre nos ajudando na medida da possibilidade. Mas o objetivo era fazer com que nós aprendêssemos a lidar e desenvolvêssemos uma ferramenta que pudesse remover esses vetores, esses espíritos. Ora, por que razão isso está acontecendo agora? Justamente por causa do período de regeneração. É um trabalho a mais para auxiliar o plano espiritual a fazer essa depuração do astral inferior, auxiliando essas pessoas. Eu mandei recentemente um artigo que foi escrito por uma jornalista de Minas, a sua esposa recebeu, quando eu falo sobre o self. Lógico, não é o self que causa o problema, o self é apenas o gatilho. O que tem causado o problema são justamente as nossas aspirações. No caso do aluno que está fazendo lá um mestrado, um doutorado, geralmente mais mestrado, né? Ele chega lá já se achando. O simples fato dele ter entrado numa academia, ele já se acha superior ao outro, e aquilo é motivo de baixar sua vibração e os inimigos fazerem o que fazem. E no caso dos professores que eu havia dito, é quando os professores se envolvem para ajudar os alunos, que há de convir que escola pública recebe um contingente de crianças que trazem no seu bojo, né, uma quantidade imensa de espíritos com os quais ele se afiniza e que cobram dele um certo comportamento. São crianças que são abusadas, são exploradas, vivem no meio de drogas, de todo tipo, de toda sorte de situação. Então as professoras, quando entram em nível de ajudar essas crianças, logicamente aqueles que estão à volta delas partem para cima dos professores, baixando sua vibração. Só que no caso dos professores é muito mais rápido. Eu até explico como é que isso funciona, porque os professores têm uma estrutura psíquica frágil, ou seja, eles se abalam com facilidade. No meio espírita é dito médio esponja, que absorve qualquer coisa. Então eles absorvem essas energias e caem, acabam adoecendo. Então nós desenvolvemos um procedimento que com o próprio paciente, a gente entra no inconsciente dele, ele fica lúcido o tempo todo, e de lá nós removemos. É impressionante que numa sessão a gente tira, por exemplo, as dores da fibromialgia. Fibromialgia nada mais é do que contaminação. Isso não está no cérebro, isso não está no comportamento. Aliás, até está no comportamento, porque vai se exigir uma mudança de comportamento, mas está no inconsciente. E são esses links do inconsciente que nós trabalhamos. Então, eu gostaria muito de poder estar apresentando ao senhor essa tecnologia. Como se trata de uma tecnologia reencarnacionista, que trabalha com o mundo espiritual, eu tenho tentado de toda forma levar isso ao público já há vários anos. E eu não tenho tido sucesso. Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, trabalho na Barra da Tijuca, no Shopping Downtown. Nós temos aqui uma sala onde eu faço meus atendimentos, vivo disso, e eu procuro fazer multiplicadores. Hoje eu tenho um curso
É um curso que eu faço geralmente em um ano, uma vez por semana, com 2 horas de aula, onde eu formo profissionais para trabalharem com essa terapia. Bem, eu tenho estado com a doutora Anise com muita frequência. Nós temos agora um pequeno grupo, consta de uma psiquiatra, da minha esposa que é médium, que me acompanha desde o início, e do marido dessa psiquiatra, que ele é médium extremamente ostensivo. E através da mediunidade dele, nós estamos tendo encontros semanais com a doutora Anise. E ela tem nos passado uma série de informações e o que ela quer é justamente desenvolver um procedimento. Só que eu não vejo onde desenvolver esse trabalho que não seja com alguém que já deu uma caminhada tão longa quanto a sua. Alguém com um conhecimento acadêmico tão longo quanto o seu. O que eu gostaria é de servir. Na verdade, eu não trabalho com a doutora Anise, eu sirvo a doutora Anise. Eu quero continuar nessa atividade de servir. Meu nome não precisa nem de aparecer. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser pai de qualquer coisa, mas a minha intenção é deixar alguma coisa preparada para que as próximas gerações possam dar um prosseguimento, um desenvolvimento. Por isso que eu gostaria muito de conversar com o senhor, mas eu não gostaria só de conversar, eu gostaria de demonstrar o trabalho. E aí, alguns pacientes, algumas pessoas que o senhor possa escolher, eu mostraria ali naquele momento, na sua frente, como é que o procedimento é feito e o resultado que essas pessoas vão trazer na mesma hora. É muito interessante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acredito que não. Bem, eu estou à sua disposição, o meu contato por e-mail é humberto.terapeuta@gmail.com. Os meus telefones, o WhatsApp é 21, que é o prefixo, 982154797. Tem o telefone fixo, que é 21 4107 7295. Se o senhor se interessar pelo assunto, eu estou aqui à disposição para ir dar um pulo em São Paulo e a gente conversar um pouco mais e de repente demonstrar. Eu fico muito agradecido pela sua atenção, pela sua esposa, que foi muito educada comigo, foi muito atenciosa. Deixo aqui um grande abraço e um desejo de muita paz.